Na história de hoje eu quero compartilhar com vocês um dos maiores vacilos que eu já cometi no Exército Brasileiro. Vou contar o que eu fiz, o que aconteceu e espero que você pegue o bizu, aprenda essa lição e jamais faça essa burrice que eu fiz, beleza? Saudações, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Coach Militar. Eu sou o Maltama, o seu treinador rumo ao sucesso. Se você tem interesse em seguir carreira militar e se tornar um sargento, oficial do Exército, das Forças Armadas, polícia e etc., se inscreve nesse canal que você sempre vai ter muitas informações com relação a esse assunto. A galera adora esse quadro aqui, é um dos quadros mais pedidos, que é Histórias de Sargento. Então, antes de continuar assistindo o vídeo, já preste sua continência para o nosso amigo Sargento Max Wolf Filho, nosso grande herói. Então, se apresente para o Max Wolf, pague suas 10 flexões e vamos para a história de hoje. Bom, muita gente está me pedindo para contar as histórias numa sequência cronológica e tal, que é legal, que tem uma lógica, porém, eu vou quebrar essa cronologia porque eu acho que fica mais dinâmico e eu posso contar as histórias de uma forma mais livre, mais tranquila. Eu comecei contando as histórias que eu vivenciei lá na ESA, na Escola de Sargentos, mas eu incorporei no tiro de guerra no ano de 2002, um ano antes de eu ir para a ESA. Então, antes de eu ir para a ESA, eu fui um soldado. Se você não sabe nada do que é o tiro de guerra, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima indicando para você assistir esse vídeo onde eu conto um pouco o que é o tiro de guerra, como funciona e como foi a minha experiência. Bom, e lá, quando eu estava como soldado no tiro de guerra, né? Na verdade, eu era um atirador, que o atirador, no tiro de guerra, o soldado se chama atirador, e quando ele faz o curso de formação de cabos, ele se torna um monitor. Então, no tiro de guerra, eu acabei me destacando, eu fiz o curso de cabos, eu fiquei em primeiro colocado, e eu era chamado de monitor-chefe, porque eu era o monitor mais antigo. Ou seja, dentre os monitores, eu era o que me destacava e eu é como se fosse um subcomandante do tiro de guerra, porque tinha o sargento, no meu tiro de guerra tinha apenas um sargento, tinha eu que comandava o restante da tropa. Então eu tinha uma super moral com o sargento, né? Eu tinha era super reconhecido, tanto pelos meus companheiros quanto pelo sargento. O sargento confiava plenamente em mim. Então eu era um braço direito da confiança ali do sargento. E aí o que aconteceu? Um dia nós fomos fazer uma instrução de camuflagem. E para quem conhece o tiro de guerra lá em Campo Largo, no Paraná, ele é um lugar que tem um parque ao redor, chama-se Parque Cambuí, é um parque muito legal, hoje em dia está todo equipado. E a minha foi a primeira turma do tiro de guerra lá. Então a gente teve muito trabalho para organizar e tal. E quando a gente foi para esse lugar, era uma área muito roots, assim, muito selvagem. Então tinha muito mato, muito lugar assim que não estava limpo ainda. E a gente foi fazer instrução de camuflagem e tal, e a gente levou o nosso fuzil, que no tiro de guerra o fuzil é o Mosquefal. É um modelo de fuzil antigão, utilizado na Segunda Guerra Mundial. É o chamado mosquetão. E beleza, a gente foi, levou os fuzis, levou as baionetas, fez toda a instrução e tal. Aí o que aconteceu? Eu fui ultra bizonho, cometi nossa, essa foi uma cagada cósmica. Um vacilo mesmo. Eu perdi a minha baioneta. Tá, beleza, perdi a baioneta e não percebi. Tava lá no lugar de fazer as camuflagens e tal, perdi a baioneta e não percebi. E aí, o que aconteceu? A gente foi devolver os armamentos na reserva de armamento e o sargento contava comigo. Eu fazia a conferência dos GCs, mandava os caras colocar os armamentos no cabide. Cada um ia entrando, entrava um por vez na reserva, não podia entrar todo mundo, e eu e mais um monitor ficava lá dentro. Daí a gente ficava lá fiscalizando, e quando eu fui ver, putz, cadê a minha baioneta? Que burro eu, né? Perdi a baioneta. Só que aí eu fiz o maior vacilo, nem foi esse, o maior vacilo foi agora. Quando eu pensei, puta merda, fodeu, perdi a baioneta e agora tô fudido. Aí o que eu fiz? Olha que idiota que eu fui, que imaturo, que ridículo. Nossa, eu tenho que pagar por isso até hoje. Eu, bizonho pra caramba, fui lá e tirei a baioneta de um outro fuzil que tava lá na reserva e coloquei no meu como se nada tivesse acontecido. Só que é óbvio que o sargento ia perceber a falta da baioneta. E o que aconteceu? O sargento foi
mandou eu e o outro sair da reserva e foi conferir os armamentos e, puta merda, ele percebeu que tava faltando. E aí ele chamou o camarada lá, acho que era o 17, se eu não me engano, chamou o 17 e falou: Ô 17, cadê sua baioneta? Não sei o quê. Nossa, sargento, tá aí, não sei o quê. Não, tá faltando, não sei o quê. Putz. Aí quando eu vi, falei: caralho, fodeu. Aí o sargento perguntou pro 17 cadê a baioneta dele, a baioneta dele não tava lá. E aí o 17 ficou de cara, porra, mas como é que eu coloquei aí? Eu já comecei a me sentir mal, falei, nossa, que merda. E tá, até aí fiquei na bosta, falei, não vou me acusar, né? Cusão pra caralho, nossa, que vacilo. E aí, beleza, aí o sargento começou a olhar um por um todos os fuzis porque tinha numeração na baioneta. E eu era tão mocorongo, tão burro, que eu não tinha visto que tinha o número na baioneta e no fuzil. Eu não sabia que tinha um número na baioneta. E eu falei, nossa, agora fodeu. E aí o que aconteceu? Que o sargento chegou e descobriu que era, né, o meu. E aí ele me enquadrou, me perguntou primeiro. E aí eu fui burro. Aí que o vacilo foi ao extremo. Porque eu já tinha cagado o pau de perder a baioneta. Eu já tinha cagado o pau em dobro de trocar a baioneta do meu companheiro. Fui desleal, né? Tipo, não pensei que ia prejudicar ele, só pensei que não ia dar nada pra mim. Aí quando o sargento perguntou pra mim, eu cometi o maior vacilo que você pode cometer no exército ou em qualquer área da sua vida, que é faltar com a verdade, ou seja, mentir. O sargento perguntou, ó, Esquivão, você trocou aí as baionetas? Eu, não, sargento, não, essa é a minha, não sei o que. Daí ele mostrou o número, não sei o que. Aí ele começou a me pressionar, tudo, começou a me apavorar mesmo. E aí eu, porra, fiquei meio. Comecei a chorar lá, quando tava só eu e ele. Chorei, cara. Falei, ô, sargento, foi mal, vacilei. Fiquei com medo. Aí contei a verdade pra ele por que que eu tinha feito aquilo. Porque na época eu já tinha sido aprovado na ESA. E eu fiquei com muito medo de ser punido e não ir para a ESA por conta dessa cagada. Eu pensei, puta merda, se eu perder a baioneta é uma falta muito grave, eu vou ser punido, tô fudido. Vou ser punido e, nossa, o sargento vai me arregaçar. E já era, e eu com aquela punição eu podia perder minha vaga. Eu tinha medo de cair de comportamento, só que eu não entendia bem dos regulamentos, eu não ia cair de comportamento, mesmo que fosse uma transgressão mais séria. Enfim, e o que eu fiz foi só piorar a situação. Então, o meu maior vacilo de todos no exército e na vida em geral foi contar mentiras. A mentira tem perna curta, cedo ou tarde ela vai ser descoberta. E no exército, a mentira é muito grave. Né? Você mentir é algo que agrava qualquer coisa. Lá no regulamento disciplinar do Exército, já o primeiro item fala lá, faltar com a verdade. Meu, faltar com a verdade é uma coisa muito, muito grave. Então, eu estou aqui contando para você essa história. Eu tenho vergonha do que eu fiz. Eu me arrependo muito daquilo que eu fiz. Na verdade, eu não me arrependo porque eu aprendi muito com essa história. Essa história me ensinou a ser uma pessoa mais verdadeira e a aplicar isso em todas as áreas da minha vida. Só que essa cagada foi muito grave, muito séria e eu quase perdi a minha vaga na ESA. O sargento, como era um cara muito sangue bom, coração, muito gente boa, o cara, ele me acalmou, falou, ó, me deu um puta do esporro, me fez pagar até o talo. Eu fiquei pagando por isso até o fim do ano, mas ele foi muito leal comigo, muito gente boa e ele não colocou que eu tinha mentido na minha FATD. Ele me puniu apenas por ter perdido a baioneta, mas ele não me puniu por ter faltado com a verdade. Porque se ele tivesse punido, ia agravar mais a minha situação e eu poderia ter sido prejudicado com relação ao concurso da ESA. Como eu era o único cara que tinha passado no concurso e tudo, e eu tinha uma consideração grande com o sargento, ele quebrou esse galho para mim. Então, porra, gratidão demais ao senhor sargento por ter cuidado de mim quando eu era imaturo, quando eu era um jovem burro, né, quando eu era um recruta bizonho pra caramba. E isso marcou a minha vida, foi uma lição muito importante. É óbvio que depois eu contei algumas pequenas mentiras na minha vida pessoal e que eu fui aprendendo até eu despertar realmente para a espiritualidade com 24, 25 anos, quando eu entendi definitivamente que a mentira em qualquer nível é prejudicial.
Então a grande lição que eu tiro para esse vídeo e que eu quero passar para vocês dessa história é a seguinte: sempre fale a verdade. Se você não tem como falar a verdade, não fale nada, nunca minta, tá certo? Se você se omitir, se você falar mentira, você está sendo totalmente contraditório com relação aos princípios da carreira militar, aos princípios do bem, da evolução. Então, se você não tem coragem para admitir aquilo que você fez, nunca fale algo que é mentira, tá certo? Faltar com a verdade é algo muito grave. Se você não tem coragem de falar, fique em silêncio. Pelo menos no silêncio você já, né, que diz quem cala consente. Então, no silêncio você pelo menos não vai estar mentindo. Você vai estar, digamos, não vai estar admitindo. Agora, o bizu é ter força, coragem para admitir nossos erros, né? Ter coragem para revelar isso, nem que custe caro. Né? Para mim foi muito difícil o momento que eu tive, que eu estava lá na sala do sargento, olhando na cara dele, né? Chorando pra caramba, e falando, pô, sargento, foi mal, caguei o pau, fiquei com medo, né? E aí eu já faço uma reflexão mais profunda, que geralmente o que nos leva a mentir é o medo. O que nos leva a mentir são sensações negativas, julgamentos externos, que a gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de não ser aceito, a gente tem medo de ter feito as coisas erradas e aí a gente acaba piorando as coisas. Então, olha que grave que poderia ter ficado a minha história. Eu já tinha feito um erro, né, de perder a baioneta. Depois eu fiz o outro erro de prejudicar o meu companheiro. Eu não quis prejudicar ele, mas eu prejudiquei por alguns minutos até a situação se esclarecer. Porque aí ele ficou se sentindo super mal, como se ele tivesse feito uma coisa errada. Né? Até peço perdão para o meu companheiro à distância, não sendo que ele está, nem lembro exatamente quem é, mas perdão pela situação. E o terceiro erro e o mais grave de todos foi contar essa mentira. Então, se você está entrando no exército, jamais conte mentiras. Tenha força, tenha coragem para ser verdadeiro, para assumir aquilo que você faz. Outra, jamais utilize do anonimato, que foi também o que eu fiz, porque eu tentei me utilizar do anonimato, ou seja, eu peguei uma baioneta e coloquei no lugar da outra e para agir de forma desleal, eu agi de má fé. Então, foi muito grave o que eu fiz, foi muito errado, e eu estou contando aqui para que vocês aprendam com isso e jamais façam isso, tá certo? Isso aí não me levou a lugar nenhum, foi super negativo, e eu conto essa história para motivar vocês, para inspirar vocês a serem uma boa pessoa desde sempre, tá certo? Não precisa passar por uma punição, não precisa passar por uma frustração para que você aprenda essa lição. Tá, mas aí o que aconteceu comigo? Aconteceu que eu fui suspenso da instrução, né, por 2 dias. No tiro de guerra não tem detenção nem prisão. A punição mais grave é a suspensão, porque você acaba perdendo pontos. Se você perder muitos pontos, você pode ser desligado e ter que fazer o tiro de guerra de novo. Então eu fui suspenso por 2 dias. Mas foi só isso, graças ao meu amigo comandante sargento, que era o instrutor-chefe do tiro de guerra. Beleza? Então essa foi a história de hoje. Espero de coração que tenha sido útil para vocês. Volte e meia vou estar trazendo novas histórias de sargento por aqui. Também histórias de recruta bisonho, né? Monitor do tiro de guerra, de aluno da ESA, né? Para que vocês se inspirem, para que vocês se motivem em seguir a carreira e serem militares bem-sucedidos. Já me perguntaram quando que eu vou lançar os vídeos, eu ainda não tenho um cronograma definido, mas estou aos poucos acertando aqui a rotina do canal Coach Militar. Em breve, acho que até o fim de fevereiro, já vai ter uma rotina meio determinada quando que sai cada tipo de vídeo, para vocês já terem uma noção. Beleza? Se você curtiu, deixe sua curtida, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. E como sempre, deixe seus comentários no vídeo de hoje. Me conta aí se você também já fez algum vacilo desse tipo, que se você tirou alguma lição desse vídeo, se foi legal para você assistir, tá bom? Um grande abraço, até o próximo. Brasil!